Boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast Chega de Mimimi. Mais uma sexta-feira aí maravilhosa, incrível. Hoje o tempinho tá meio que ameaçando a chover, não chove. Guarulhos, infelizmente, praticamente quase não suporta mais água. Infelizmente aí muitas pessoas sofrendo aí com essa chuva. E esperamos aí, tanto da parte de Deus como da parte dos nossos novos políticos, governantes aqui da cidade, que possam então tomar alguma ação para poder ajudar e aliviar todo esse transtorno. Bom, seja bem-vindo, vamos aqui falar hoje um pouquinho de um assunto muito importante. A pessoa hoje, a participante convidada, mas já da casa aqui, vamos falar com a Priscila, que vai ser um conteúdo hoje fantástico, tá? Vamos já entrar nesse tema. Mas, como de costume, como nós já estamos acostumados aqui a falar sobre a frase, eu quero compartilhar uma frase com você hoje. A frase é o seguinte: a jornada ela é tão importante quanto o destino. Cada passo que você dá, ele vai fazer a diferença no seu resultado. Não é? Porque, pensa bem, muitas pessoas focam apenas no resultado, só naquele destino final. E por muitas vezes tem projetos, situações que nós nos envolvemos que leva tempo. Então, a sua jornada ela é tão como importante a você chegar no destino. Até porque, se a gente for analisar com calma, o período que nós ficamos nessa jornada, geralmente, ele às vezes acaba sendo muito maior do que aquele prazer quando você conquista certa situação. Não é? Então é muito importante que a sua jornada esteja bem alinhada, bem estruturada, para que você possa então ter esse meio de caminho, enquanto você não conquista aí os seus objetivos, que ela seja leve. O importante é isso, é você curtir e aproveitar o seu processo. E falando em relação a destino, a jornada, caminho, o assunto que vamos falar hoje é muito importante, porque vamos falar sobre o Google. Provavelmente você conhece o Google, só que a grande maioria tem apenas o Google como o quê? Como um site de pesquisa. E acredite você, o Google é muito mais, mas muito mais do que apenas um site de pesquisa. Não é isso, Priscila? Boa noite. Mesmo. Boa noite, tudo bem? Boa noite a vocês aqui. Sejam bem-vindos, todos vocês que estão aqui. Se vocês quiserem deixar os seus comentários, porque hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é o Google. E a gente vai falar mais profundamente sobre o Google Ads, sobre o Google que a gente sobe anúncios lá e tudo mais. A gente vai se aprofundar. Mas o Google, que nem você falou dessa jornada aí, ele é um universo. Eu falo assim que o Google ele é um universo que poucas pessoas conhecem, mas você que está aí utiliza cada ponto desse universo. Então, você faz um e-mail, porque todo mundo tem Gmail. Todos vocês aí, eu tenho certeza que vocês têm Gmail, Alguns podem ter um Yahoo, outros podem ter um Hotmail, mas a maioria tem aí um Gmail, E aí dentro desse Gmail, vocês têm a caixa de mensagens, mas também vocês têm o Drive, Vocês conseguem entrar num calendário, fazer um Meet, fazer videoconferência. Então aí, entre outras questões que vocês têm aí. E é muito pouco explorado, porque você que é empresário, tem o Google Meu Negócio, que às vezes você não sabe que tem lá dentro. Tem o Google Analytics, onde você consegue ver os sites, consegue ver quem está entrando, quem está saindo dentro do seu site, quem está comprando, quem não está, qual período que está tendo essa entrada, essa saída. Então, e tem o Google Ads, que é onde você sobe os anúncios ali. Porque a gente está falando de rede de pesquisa, a gente está falando de YouTube também, porque tem a questão do YouTube, que nem aqui. Você sabia, Gabriel, você sabia que as duas maiores redes de pesquisa é o Google e o YouTube? Você sabia disso? Grandes campeões, São grandes campeões de pesquisa. Então, assim, você não só pesquisa lá na rede de pesquisa lá do Google, você também faz a pesquisa no YouTube. Então, assim, são duas grandes redes onde vocês conseguem anunciar seus produtos, seus serviços, seus vídeos aí e conseguem ter esse sucesso nesse universo que eu tô falando só uma pontinha. Porque tem muito mais coisa, Para não se aprofundar assim, eu vou falar só um pouco desse universo aqui que é mais conhecido, na verdade, que vai ser explorado agora por vocês, Então... É isso aí, muito bacana. Isso aí. Você já falou bastante e veja bem,
Sabemos, né, um dos principais focos nossos aqui é o público empresarial, né? Você que é empresário, que é empreendedor, mas também os consumidores, até porque você que é empresário, né? Você que é empreendedor, você também consome da mesma forma, né? Então, nós precisamos fazer essa conexão. E o Google, né, teve uma época que o Marcos falava, entregamos simplesmente uma conta. Né? Mas uma conta que te dá acesso a tantos recursos, né, que muitas pessoas acabam não explorando. Né? E o mais fantástico, boa parte desses recursos, pelo menos de uma forma um pouco limitada, você tem acesso gratuito, né? Fantástico, principalmente para poder armazenar materiais em nuvem, né? Que nem a Priscila falou, o Google Drive, né? Então, ou seja, você com uma conta Gmail, você tem acesso ao sistema de Google Drive, que é um sistema de armazenamento em nuvem, tá? Que o Google disponibiliza, tá? E fantástico, por quê? Porque você pode subir arquivos, salvar vídeos, imagens, textos, planilhas, o que você quiser. Você pode deixar salvo lá dentro do Google Drive e acessar de qualquer local, né? Então, assim, eu tenho aqui minha conta Gmail conectada aqui no meu celular e eu posso acessar todos os meus recursos, né? Salvo em qualquer lugar que eu tiver, basta ter a internet. Sim, e a Priscila... tanto que quando você faz o Gmail, ele te dá esse campo assim chamado Workspace, né? Porque é um mundo, é um espaço grandão ali, né? E não só a questão da nuvem do Drive, mas também tem o Google Cloud, né? Que é uma nuvem ali dentro, onde você consegue também, se você se aprofundar mais nisso, você consegue ter um computador remoto ali dentro, e você consegue fazer, tipo, uma VPN ali, ou então colocar alguma coisa assim de programação ali dentro. Então, assim, eu já utilizei, é muito bom. Então, assim, são serviços assim que ninguém explora, mas é muito interessante que você fazendo o seu Gmail, você tem um mundo que ninguém sabe. Praticamente ali nas suas mãos. Sim. Né? Bom, maravilha. Fazendo essa introdução, né? Então a gente só quer colocar aí uma pulguinha atrás da sua orelha, né? Abrir a sua mente e falar, olha, existe a empresa Google, tá? Que eu até fico surpreso que geralmente o Google você não tem... praticamente você não ouve nos Estados Unidos ele sendo atacado ali por... Como é que chama? Agora esqueci o nome do... Quando a empresa... Monopólio, né? Não tem monopólio, quando a empresa quer dominar. Porque o Tio Zucken já foi questionado, né? Dizendo porque hoje é dono ali do WhatsApp, é dono do Meta, né? Instagram, Facebook. Sim. Então, mas o Google ele acaba passando por despercebido e se a gente for analisar, de fato, ele tem quase ali o mundo em suas mãos. Sim. E olha só que fantástico aqui, compartilhando rapidinho. E já não é mais a primeira vez, então quando a gente vem aqui para o estúdio da Nova TV, a gente sai lá do escritório, aí eu vou ligar o Waze, né, para ver como é que está o trânsito, porque a gente tem algumas opções de caminho. Eu ligo o Waze, tá? Aí por conta do horário, eu sei por conta do horário, tá? Porque quando é de manhã que eu ligo o Waze, ele pergunta se eu quero ir para o endereço do escritório. E aí hoje, novamente, eu liguei o Waze, né? Quando estou me arrumando ali, ele já pergunta, você quer ir para a rua 7 de setembro? Sim. Né? Então, olha só o controle, né? Ele sabe o local aonde eu quero ir por conta do horário e devido à frequência, né? De um lado, isso chega a ser um pouco assustador. Do outro, te traz o conforto. Sim, né? Não dá aquele negócio tipo assim, poxa, caramba, meio que não precisa nem falar, né? Uhum. Não precisa nem da Alexa para falar alguma coisa. Então, Sim. você abre ali, ó, caramba, sim, você já clica e isso é fantástico. Então, a gente sabe que tem um lado perigoso disso, né? Por isso que é importante você tomar cuidado com informações que você deixa armazenado, por mais que tenha uma senha de segurança, mas se você deixa documentos, senhas, alguma coisa, por exemplo, ali no Google Drive ou no seu e-mail, se alguém conseguir acessar a sua conta, você sabe que você vai perder o seu acesso, né? Então isso tem que ser, né, utilizado ali com toda a segurança e cuidado possível. Mas, por um outro lado, é fantástico, né, impressionante tudo que o Google tem a oferecer. E o programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E com a oportunidade que você vai ter do quê? De acessar a nossa comunidade, de entrar em contato com a gente, tá? E de fato aí você tem uma consultoria, você tem uma orientação, né, com a gente para fazer o quê? Para utilizar essa ferramenta, né, o máximo dessa ferramenta ao seu favor. Seja você empresário, seja você estudante, tá? Porque tem muitos recursos que você consegue utilizar. Bom, exatamente. Para estudante, tem vários recursos assim, né? Tem a biblioteca.
Nossa, tem muita coisa. Sim, principalmente, assim, né? Pesquisas, enfim. E aí, armazenamento de materiais, né? Apresentação em slide. Sim, slide. Tem planilhas. O Google Classroom também. Tem várias questões assim para quem é estudante. Então, para você que é estudante, empresário, e como a gente fala aqui com o público de empresários, aí eu gostaria de fazer a pergunta, né? A primeira coisa é assim, você tem tempo para poder investir no seu marketing? E a segunda coisa é, você tem... Quanto que de investimento que você tem para o seu marketing? Né? Essas perguntas são muito importantes para as perguntas que vão vir agora. Porque assim, para você conseguir... Porque tudo isso que a gente está falando é muito bom para o seu negócio. Para você que está estudando, também é. Mas para você que é empresário que está aí, essas coisas que a gente está falando aqui, tudo isso é muito bom para o seu negócio, principalmente estar ranqueado dentro do Google. Sim. Principalmente para você ter uma identidade dentro do Google, porque se a pessoa for pesquisar você, que nem a gente tem várias empresas lá dentro, que a gente só pesquisa o nome e já aparece o Google Meu Negócio, já aparece tudo ranqueado direitinho. Então, assim, para você que é empresário, você tem... Quanto tempo que você tem para você olhar as ferramentas que tem ali dentro? E segundo, quanto que você tem, quanto dinheiro que você tem para investir, né? Nessas ferramentas, para impulsionar essas ferramentas ao seu favor. É isso aí. Bom, pedir pro Michel subir a nossa vinheta em poucas palavras. Michel, por favor. Vamos começar, né? Priscila já... Vamos. Tá à vontade, Priscila? Tô à vontade. Tô... Claro, então, sempre. Vamos lá, em poucas palavras. Em poucas palavras, venha falar. Sem mimimi, queremos escutar. Trazendo vibes, vem se expressar. Bom, Priscila... Vamos pensar aqui em relação a anúncios, tá? No Google Ads, na rede de pesquisa. Sim. Mas isso também não é só muito ali na questão da rede de pesquisa, tá? Mas principalmente por conta dessa pergunta, ela vai estar mais focada nos anúncios, né? Porque, só lembrando, muitos recursos você consegue ter ali de uma forma orgânica, tá? Mas é possível você patrocinar, você investir dinheiro e potencializar esse recurso, tá? Então, quando você investe o dinheiro que você potencializa, aí acaba, tá? Saindo, né? Surgindo alguns recursos para você colocar. E a pergunta é, em poucas palavras, Priscila, palavra-chave negativa é essencial ou opcional? Negativar a palavra-chave é essencial. É essencial? É essencial, porque assim... Quando você faz o anúncio lá, você coloca as palavras-chave. Tem a palavra-chave ampla, é porque assim, de cabeça, sim, eu vou coisar aqui, né? Mas tem a palavra-chave ampla, que a gente usa mais lá, e tem as palavras-chave. Você vai colocar a palavra-chave de acordo com o seu negócio aí. É só para reforçar e ajudar. Palavra-chave, nós temos 3 modalidades, sim, né? Ampla, exata e correspondência frase. De frase, isso mesmo. É porque eu me confundo sempre, mas é isso mesmo. Mas é essas 3 palavras-chave, né? Mas sempre quando fazem alguma pesquisa, sempre vai pegar alguma coisa relacionada àquela palavra-chave que você colocou. Então você tem que ir negativando. Vou pegar um exemplo. Se você tem um serviço que é pago, aí vai estar grátis lá. Então você não vai querer que sua pesquisa ela entra nessa questão do grátis. Então você vai negativar. E quanto mais você negativa essas palavras-chave, melhor o seu anúncio ele vai ser entregue para o seu público, né? Então sim. Ele é essencial. É completamente essencial, né? É completamente essencial para você conseguir ranquear bem o seu anúncio para a pessoa certa. Tá. Só fazer uma observação aqui, só para você entender. Um exemplo, a palavra ampla, quando você escolhe essa palavra, você não coloca nenhum caractere ali de configuração dentro dessa palavra. O que acontece? Digamos que a Priscila fez um comentário aqui, ó. Digamos que você faz móveis planejados, tá? Geralmente, imóveis planejados vai exigir que a pessoa ela vá até a casa para poder fazer as medidas. Sim, sim. Né? Só que você cobra essa visita. Você não faz a visita grátis. Tá? Então, um orçamento grátis. Não, o orçamento ele tem a taxa de visita. Então, você não vai deixar a palavra grátis lá, porque você vai ter uma cobrança. Ok? Você vai cobrar essa visita. E isso vai ficar ruim para a pessoa, porque se deixar grátis, vai subir essa palavra. A pessoa, você não vai fazer grátis, a pessoa ela vai falar, não, eu pensei que era grátis. Sim. Né? Eu digitei grátis, apareceu você. E então, fora que vai ser cobrado de você também, porque o clique
vai ser cobrado. O clique vai ser cobrado. Então, você está tendo clique, né, sem sentido. Quando a palavra ela é de correspondência de frase, então o que acontece? Aquela frase que você escolheu, por exemplo, móveis planejados, tá? Então, pode ter palavra antes, pode ter palavra depois, mas móveis planejados, ela precisa estar nesse conjunto de palavras aonde a pessoa pesquisou, tá? E a palavra exata tem que ser, de fato, móveis planejados. Se a pessoa colocar móveis planejado em Guarulhos, não vai aparecer. Sim. Aparece na correspondência de frase. Na exata, não, tá? Então, tem que ser exatamente dessa forma. Então, com isso, você consegue fazer, né? E por isso que é tão essencial, não é isso, Priscila? Negativar as palavras-chave, por causa dessas questões assim. É muito essencial para você conseguir ranquear o seu cliente. E, é claro, vir leads mais qualificados. Porque se você ficar clicando, se você deixar lá em aberto, né? Um exemplo, você pegou a correspondência ampla lá. Se deixar em aberto, ele vai pegar todo o público ali, né? Então, é bom você sempre colocar em... correspondência de frase exata, ou exata para poder você conseguir ranquear bem. Porque justamente tem muitas pessoas que com certeza vão falar para você assim, usa a ampla para você conseguir abrir mais. E aí você vai abrir mais, o que vai acontecer? Você vai trazer muito público desqualificado. Aí você vai ter que sondar esse público todo e no meio desse você achar um. Então dá muito mais trabalho. Então é melhor você colocar correspondência de frase. É melhor você colocar correspondência de frase, porque você vai fazer com que o seu anúncio ele vai para a pessoa certa. Mas aí você vai negativando a palavra-chave que não é correspondente àquilo que você quer trazer, que nem grátis ou alguma coisa que não faça sentido para o seu cliente. Vou pegar um exemplo aqui de algumas campanhas que eu estou usando, que assim, tem palavras-chave lá que é o nome de uma outra empresa. A empresa faz o mesmo segmento desse cliente, mas é o nome de uma outra empresa. Então, não faz sentido a pessoa colocar o nome da empresa e vir meu anúncio. Então, a gente negativa esse ela já está buscando aquela empresa específica, se ela está buscando aquele nome, ela está buscando. E outra coisa, quando vocês foram colocar palavras-chave lá, evite colocar o nome da sua empresa. Coloque o nome daquilo que você... Essa é de ouro, hein? Essa dica aí é de ouro. Essa dica aí ninguém dá, tá? Então, evite colocar o nome da sua empresa, porque geralmente a pessoa pega e fala assim, eu vou colocar o nome da minha empresa porque eu quero que as pessoas pesquisem o nome da minha empresa. Mas se colocar lá no Google, e se tiver bem ranqueado o Google Meu Negócio, já vai aparecer. Então, não faz sentido, na parte orgânica. Então, ele já vai ser um tráfego direto lá. Então, assim, não faz sentido você colocar na palavra-chave o nome da sua empresa, o seu nome. Porque você vai ser gasto. À toa, você vai gastar mais pelo anúncio e não vai buscar um público mais abrangente, assim, mais qualificado. Então, assim, é melhor você colocar lá só as palavras-chave que é correspondente àquilo que você está vendendo no seu negócio, do que colocar seu nome lá ou o nome do seu estabelecimento. A lógica é simples, né? Se a pessoa está buscando o seu nome, ela já te conhece. Sim. Então não faz sentido ativar um anúncio, né? O correto é que suba a sua página de uma forma orgânica. Sim, Bom, Priscila, vamos lá. Em poucas palavras, Fih, a melhor dica para quem quer começar no Google Ads hoje? Olha, a melhor dica que eu dou hoje é vocês estudarem as políticas. Eu sei que ninguém gosta de ler e estudar, vocês vão pegar qualquer vídeo no YouTube aqui e pesquisar como subir o anúncio. E todo mundo vai te ensinar, e não tá errado não, tá todo mundo certo. Apertando os botões, todo mundo tá dentro do seu jogo ali e tá certo eles fazerem o conteúdo para subir. Ele tá cumprindo aquilo que tá prometendo no vídeo. Porém, eu acredito muito que você tem que ler as políticas, porque assim, dependendo daquilo que você tá vendendo, o Google não vai gostar e vai bloquear o seu anúncio, não vai performar bem, você vai se frustrar. Então, eu acredito muito que antes que você subir seu anúncio, leia as políticas. Não é difícil, você não precisa... eu vejo muitas pessoas buscando as coisas no Google, mas dentro no YouTube, alguma coisa assim, e não é errado, mas acredito muito que você também pode ir lá no Google Ads, ou então fazer uma busca, e ver lá, porque o Google Ads mesmo dá todas as informações de como subir anúncio, se você vai fazer rede display, ele dá os tamanhos das imagens que você tem que subir, de como que você tem que subir, qual é a política que você tem que fazer nas palavras-chave.
Então, assim, ele já dá todas as informações. Que nem, se vocês não sabem, lá dentro essa dica aí, eu acho que ninguém vai dizer para vocês. Lá dentro tem uma comunidade onde todos os anunciantes fazem perguntas e respostas lá dentro. Lá dentro do Google Ads, tem uma comunidade desse jeito. Lá perto, quando você vai dentro do anúncio lá, se tivesse aqui a tela, eu mostraria para vocês. Mas lá dentro tem uma comunidade própria dos anunciantes. Então, cada anunciante faz as suas perguntas, suas dúvidas, e os outros fazem tipo, eles ficam se ajudando lá dentro. E ali é muito legal que você vai fazendo perguntas ali, e aí você vai vendo que as suas dúvidas era a dúvida de outras pessoas que foram respondidas. E tem muita coisa legal lá para vocês aprenderem. Então, assim, é muito importante você pegar lá dentro da ferramenta e ver de pessoas que estão fazendo ali, que estão errando, e pessoas que estão ajudando também. Então, assim, eu acredito muito que a dica... Eu não vou dar 3 dicas nem nada assim, mas eu acho que assim... Porque você vai encontrar aí em todo lugar como subir anúncio. Porque apertar botão é muito fácil. Subir anúncio no Google é fácil demais. Você sabe o seu objetivo, sabe a rede que você quer colocar, as palavras-chave que você quer fazer, né, que a gente estava falando anteriormente. Você já subiu o anúncio. Agora, se vai ser aprovado, se vai ficar no ar 7 dias, ó... Tem anúncio que fica aí 7 dias rodando, 15 dias rodando, tudo mais. De repente, do nada, você olhou agora, do nada, ele reprova, do nada fica suspenso, do nada. E aí, como que você vai fazer para reverter? Então, assim, se você ler as políticas, você vai saber o que fazer quando der errado, entendeu? Então, acho que a dica mais importante é você ler as diretrizes, as regras antes de você subir. Eu acho que para qualquer plataforma, como gestora de tráfego assim... Qualquer plataforma lê as políticas. Mas no Google, lê as políticas antes de subir, porque o Google ele é um pouco mais complicado de subir. Ele é pesado, ele pega pesado, né? É, que nem assim, ó. Eu aprendi lá na comunidade que várias palavras-chave esse ano foram tiradas. Uma delas foi psicólogo. Se você for buscar lá, além de essa palavra-chave estar muito cara, você não consegue colocar mais como palavra-chave. Psicólogo infantil, psicólogo. Tem psicólogo que consegue estar com o anúncio lá rodando, porque... entendeu como que era o jogo das palavras-chave. Mas você não consegue colocar a palavra-chave lá. E fora que tá caro essa palavra também. Então, ó, e essa dica que a Priscila falou até me surpreendeu. Eu não imaginava que essa seria não imaginava que essa seria a sua resposta, não. E me fez lembrar aqui de uma situação, como um exemplo muito bacana. Quem já tirou a habilitação da forma correta? O que é a forma correta, Gabriel? Tirar a habilitação? Você aprender na autoescola. Né? Se você for que nem eu, é que eu era mais tranquilo. Eu me cresci no meio do mato, né? Então tinha espaço, não era o certo, né? Mas tinha mais espaço para poder fazer isso. Que era o quê? Eu aprendi a dirigir carro com 13 anos de idade, né? Então bem longe dos 18, né? Então com 13 anos de idade eu já estava dirigindo, né? Meu pai teve um Fusquinha, teve uma Brasília, né? Então eu já estava dirigindo. Mas o correto, como que é? Você nunca pegou um carro, né, que você não pode, você vai numa autoescola, e quando você chega na autoescola, ele não vai lá e manda você entrar dentro do carro direto, certo? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o CFC, você vai estudar a regra do jogo, tá? A lei de trânsito, entendeu? Para depois você pegar o carro, certo? E você começar a treinar ali o carro, mas primeiro você aprende as regras, entendeu? E não é diferente o que a Priscila comentou aqui em relação aos anúncios. Porque, veja bem, no Google, quem manda é ele. É a plataforma dele. Então, ou seja, o Google, ele respeita as diretrizes do país, certo? Você vê aí as brigas, lembra quando teve o Elon Musk lá com o Xandão, né? Tira Twitter, coloca Twitter, enfim. Então, ou seja, as plataformas, elas estão debaixo da lei do país, tá? E depois disso, é eles quem mandam. Tá? A empresa é deles, o jogo é deles. Teve uma polêmica fantástica aí da Ferrari, né? Teve um cantor de funk que comprou uma Ferrari e não deveria, não podia. A regra da Ferrari era uma Ferrari puro sangue, tá? Uma Ferrari vermelha lá, linda, exclusiva, e essa é a primeira aqui no Brasil. Só que para você comprar uma Ferrari, aquela Ferrari no caso, você deveria ter comprado no mínimo mais 3 Ferraris antes. Entende? Então, ou seja, e aí depois você pesquisa aí para você ver toda a confusão que tem da Ferrari. E abre, né, fica uma polêmica. Será que a Ferrari, a empresa, tá certa?
Né? A partir do momento que você compra uma coisa, literalmente é seu, você pode fazer tudo que você quiser, porque na Ferrari, se você compra, você não pode descaracterizar. Né? Então o Justin Bieber, ele envelopou a Ferrari dele de azul. Então ele recebeu uma notificação, foi expulso do grupo Ferrari e ele não pode nunca mais na vida dele comprar uma Ferrari novamente. E assim outras pessoas, tá? Então é a regra do jogo. O Google tem a dele, o Meta tem a dele, o TikTok tem a regra dele. Então a coisa mais consciente, né? E boa dica, Priscila, obrigado por aí. Vou iniciar. Antes de você ficar todo afobado, ficar pensando em quanto você vai botar dinheiro, se você vai ficar rico, se você vai vender e não sei o quê. Exatamente. Leia a regra do jogo. Tá? E um detalhe ainda, se você bloquear a sua conta, você não consegue fazer outra no Google. Você lembra que eu falei que tem um universo? É um workspace aí que você tem, né, dentro da sua conta. Se você bloquear a sua conta, principalmente por atos que são... tem um nível ali, né? Tem níveis, tá? Mas se for um nível muito grave, isso você também consegue pegar nas políticas, tá? Se for um nível muito grave... Tipo, o exemplo, fraude, essas coisas assim. Principalmente fraude de sistema. Se você não consegue provar que a sua empresa não está fazendo aquilo dali, você não consegue mais recuperar a sua conta, né? Isso é para todos os lugares, assim. Um exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Eu tive um canal do YouTube que ele foi banido. Eu tentei retornar essa conta, não consegui. Tentei contestar, não consegui. E eu não vou conseguir mais. Então, dentro dessa conta aí que eu tenho, não tenho mais YouTube, né? Porque se você não lê as diretrizes, você acaba tendo a sua conta banida e você não consegue voltar. Agora, voltando para o Google, se você tem uma conta banida e você não consegue contestar, tipo, se você não tem argumento suficiente, não tem prova suficiente, você não consegue retornar mais aquela conta. Aconteceu isso com uma das nossas contas, só que como eu li as diretrizes, eu consegui argumentar e essa conta voltou no outro dia. Porque eu tive todos os dados suficientes de que eu não estava fazendo aquilo que o Google estava falando. Porque assim, a gente tem que entender que ali é uma ferramenta, que ali tem uma inteligência onde ele vai falar assim, não, tá tendo alguma coisa aqui, eu vou fechar aqui. Primeiro o algoritmo trava. O algoritmo ele vai travar ali. Mas aí você vai fazer uma contestação. E essa contestação, ela é lida por humanos. E aí o humano vai olhar e falar assim, não, é verdade, não tem nada. Mas assim, não tem nada, mas você tem que ter todos os seus dados ali direitinho. Seu nome, seu CNPJ, CPF. Ele vai te pedir o endereço, vai te pedir todas as informações que já está na sua conta, né? E é por isso que é muito importante, e outra coisa também, fazer a validação da sua conta. Porque assim, principalmente quando você mexe com anúncios sensíveis, que é a questão de medicina, porque medicina são nichos que o Google Ads ele tá banindo um pouco assim. Trabalha muito com a saúde, né? Saúde, medicina, estética, só que aquela estética um pouco mais abrasiva, vamos dizer assim, né? Que ela entra um pouco mais na medicina ali, né? Aquela questão de fazer de peeling, essas coisas assim, ele tá pegando muito. E essa questão de psicologia, essas coisas assim. E o financeiro, né? E o financeiro. Mercado financeiro. Por mais que assim, ó, quais são os 3 maiores nichos que estão buscando lá que são mais anunciados dentro do Google, né? São anunciados mais suplementos, aqueles negócios de sono, assim, são mais anunciados. Questão de saúde e bem-estar, né? A questão de financeiro, né? Que são mais anunciados Finanças ali. Em geral, né? Financeiros em geral ali. E serviços em geral, assim. Mas tem que só tomar cuidado com essa questão, que tipo de serviço tá. Se for na parte financeira, você pode fazer, mas depende muito da área financeira. Se for tipo um exemplo, crédito, o Google odeia essa frase crédito. Resolvemos, ó, já tô dando dica aí para você. Resolvemos, resolvemos, resolva já. Gente, seu anúncio, ele é bloqueado. Tipo, ele não vai... A sua conta não é bloqueada, mas ele não vai subir esse anúncio. Na hora que você for colocar lá, ele já vai falar que não vai estar legal, não tá dentro da política. Ou fica com baixa performance e qualidade, ou seja, não, o ele Google nem acaba... entra. Essas palavras aí, ele nem entra de baixa performance. Ele já bloqueia antes. Já. Ele não desce para anunciar
é para ativar esse anúncio se tiver essas palavras. Tem algumas palavras que ele deixa ali, que a gente contesta e fica lá com qualidade mais ilimitado? Tem. Mas essas palavras em questão, ele não libera, nem se você fazer contestação, nem melhor fazer contestação, porque vai ser suspensa sua conta. Né? Pode acabar sendo suspensa. Então, são nichos sensíveis ali que você tem que verificar. Mas, em relação a isso, é só você, tipo, subir anúncio ali é tranquilo, mas tem que seguir as diretrizes. Então, assim, leia as diretrizes que você não vai dar certo, né? É isso aí. Bom, Pri, vou fazer aqui uma última pergunta e depois nós vamos falar dos nossos patrocinadores, tá? E essa daqui é uma das perguntas de ouro também. Tem algumas que vai ficar aqui, mas eu vou escolher essa daqui. Bom, poucas palavras, Priscila. Qual a melhor estratégia para quem tem pouco orçamento? A melhor estratégia que você tem pouco orçamento é, primeira coisa, YouTube. Sobe anúncio no YouTube, mas dentro do Google Ads. Porque o orçamento do Google Ads, a taxa de clique dele é 15 centavos, basicamente assim. Tô falando assim, depende do seu nicho. Eu tô falando assim, bem raso assim, tá? Porque ele é centavos, assim. Então, você consegue anunciar, se você fazer bem ranqueado ali, se você fazer uma boa configuração dentro do seu YouTube, você consegue fazer. E as palavras-chave? Ou seja, a cobrança, né, dos vídeos passados no YouTube, Isso. ele tem um custo mais baixo do que na rede de pesquisa. Isso. Na rede de pesquisa, você precisa ter um orçamento maior. Agora, se você quer começar, começa no Google. Começa no YouTube. Começa no YouTube porque você vai colocar os vídeos, você vai fazer um vídeo, você vai colocar lá um valor de R$15, 15 e pouquinho, para poder você conseguir ficar um pouco mais acima do leilão assim, e coloca as palavras-chave, e vai olhando as palavras-chave, vai negativando a palavra-chave. Porque é ali porque assim, tem contas que você coloca R$1.300 e ainda fica falando assim, orçamento baixo. Abaixa. Tem contas que você coloca R$500 e ela fica com R$11 e ainda fica falando assim que não tá com nada. Tipo, não tem orçamento nenhum. Porque é a palavra-chave. Porque assim, antes de você... E outra coisa, você vai subir lá, essa dica. A segunda dica, antes de você subir, pesquisa as palavras-chave. Tem um lugar lá dentro do Google que você consegue pesquisar qual é a frequência e o valor da palavra-chave. Porque você vai entender quanto que você tem que colocar de valor para que você possa conseguir ranquear nessa palavra-chave. Lá tem palavra-chave, um exemplo, desentupidor é a palavra-chave que tem mais caro do orçamento. Eu estava falando agora para vocês, psicólogo, a palavra-chave está cara agora, né? Aí a localidade, qual a localidade que você vai pegar e colocar essa palavra-chave, né? Eu estava fazendo uma pesquisa de anúncio assim, que eu queria fazer um teste para a gringa, né? Porque como o pessoal tá subindo para a gringa, eu falei assim, eu preciso fazer um teste, porque eu preciso fazer conteúdo nisso aqui. Então a gente vai fazer o quê? Investir dinheiro para poder fazer conteúdo. E eu tava pesquisando a palavra-chave nos Estados Unidos, porque esse produto, ele roda nos Estados Unidos, na Nova Zelândia e alguns países da Rússia. E aí eu falei assim, eu quero ver onde a palavra-chave tá mais barata, porque eu quero colocar um valor mínimo aqui para poder só queimar, sabe? E nos Estados Unidos a palavra-chave estava muito alta. Compensava eu subir o anúncio mais na Rússia. Então aí eu tive que mudar toda a identidade lá, a linguagem para o russo, entendeu? Então, assim, pesquisa a palavra-chave, a região. São Paulo, às vezes a gente procura uma palavra-chave, aqui na região de São Paulo, é mais caro do que em outra região. Então, assim, são esses dois jogos. Assim, se você domina o jogo da palavra-chave, negativando, colocando uma palavra-chave que não gasta muito, que depende do seu produto também, aí você consegue colocar investindo um pouco, consegue ter mais leads, consegue ir para mais leads com pouco orçamento. Mas se você quiser iniciar e tá com pouco orçamento, para você não ficar sem subir anúncio, joga no YouTube. É isso aí. Bom, perfeito. Se você tem dúvidas, não é?
Entra na comunidade Chega de Mimimi, entra em contato conosco, que você vai ver o nosso dia a dia, né? A gente vai conseguir olhar para o seu negócio, aproveita, né, essa oportunidade. O que nós falamos? Existe um universo fantástico, né, aí. Tanto para você que é empreendedor, que quer investir, e tanto para você como é cliente. Vamos lá, você que compra bastante, né? Você que tem um fluxo de compra alto. Se você souber algumas informações, se você souber como as empresas pensam, né? Se você souber como você pesquisar, é como a Priscila estava fazendo. Então, ou seja, a Priscila está usando um conhecimento que normalmente talvez a pessoa só usaria para vender o produto dela de alguma forma, mas também como consumidora. Sim. Nós somos empresários, também consumimos, né? Então, ela faz pesquisa. Então, se você quer comprar mais barato, se você quer fazer buscas melhores em relação a produtos e serviços, né, faz sentido também, tá? Nossa comunidade é fantástica e estamos aqui para poder dar esse suporte para você. Pedi para o Michel subir os nossos patrocinadores. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre saúde, né? Como que tá a sua saúde? Chegando o carnaval, né? Então vamos se policiar, vamos tomar cuidado aí em relação a todos os pontos, né? Se hidrate, toma cuidado com bebidas, drogas, né? Já vou abrir um geral aqui porque isso daqui é uma informação realmente aí de nível nacional e importante, né? Como falar aquela questão de saúde pública? Tem um termo, não tem? Quando a informação ela é... Saúde pública? Não é saúde pública não, mas tem um termo quando a informação... Que nem quando a gente pega, por exemplo, a gente vai falar da dengue... Né, que o Ministério da Saúde fala lá, alguma coisa desse sentido assim. Utilidade pública. Olha a produção isso, ajudando produção, aqui. Ó. Obrigado, produção. É utilidade pública, né? Muito cuidado com doenças sexualmente transmitíveis, né? Isso. Não vai achar aí que vai se alegrar aí por um dia, 2 dias, tem alguns que é uns 5 minutos só, né? Aí vai achar que tá tudo a maravilha e vai acabar com a sua vida. Então, tome cuidado com a sua saúde, tá? E temos aí diversos, né? Dengue com tanta chuva, enfim. JFS Seguros, você vai encontrar aí os melhores planos, as melhores operadoras para poder você fazer um plano aí, seja pessoal, familiar ou empresarial. Se você ainda não tem um plano de saúde, quer fazer, e aqui a consulta é gratuita, tá? Aqui o orçamento é gratuito, pode procurar o Jefferson, tá? Entrar em contato aí no 11 2497 4415 ou acessar o site www.jfsseguros.com.br, tá? Então a gente brinca assim, fala, mas gente, o assunto é sério, tá? O assunto é sério. Só aquele que já tomou, que já levou aquela ressaca, né? Depois jura que não vai beber nunca mais, né? Tava maravilha, quando chega no outro dia, o cara tá destruído, né? Então quando é só uma ressaca, tá legal. Né? Você toma um chá, toma um café forte, né? E daqui a pouco você está recuperado. Mas tem coisas, né, que infelizmente isso vai te trazer uma consequência muito mais séria, né? Então, e lembrando, né, que acontece, geralmente quando você contrata um plano de saúde, tem uma carênciazinha ali, às vezes de uns 30 dias, 40 dias para alguns exames, né? Então o carnaval tá chegando, corre logo, faz seu convênio de saúde para que você esteja em dia e preparado. Bom, chat ideal, né? O chat ideal aí para poder agilizar e acelerar as respostas aos seus clientes em até 8 vezes, tá? Através de integração, né, exclusiva, né, avançando o seu sistema aí de chat virtual, tá? Você consegue fazer integração com o Mercado Livre, tá? Com o Instagram, com o WhatsApp, que você consegue receber todas as suas mensagens em apenas um local, né? Já pensou aquela questão que nem eu gosto sempre de falar? Meia-noite, 1h da manhã, o cliente está procurando um produto, procurando um serviço para poder comprar, e aí o que acontece? Né? Vai ter alguém para poder fazer um atendimento, né, adequado para ele? Porque a grande questão é, se ele faz uma pesquisa sobre esse produto ou serviço e ele não encontra, né, e ele quer muito, no outro dia ele vai tentar procurar de novo. Mas se ele tenta lá num site, né, no seu site, ele não consegue, e ele tenta no outro e ele consegue, ou seja, seu concorrente está fazendo algo que você não está fazendo. E aí você não sabe, né, como que você está perdendo venda. Tá? Então, faça a integração, né? O site, essa é a importância, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? O site é uma loja que você vai ter lá livre, né? De portas abertas, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não faz sentido você não ter um autoatendimento, não faz sentido você não ter aí
toda uma estrutura, tá? Para mais informações é só procurar o Cadu, o Diego, no site www.chatideal.com.br. Fala da comunidade, Pi. Vamos lá para nossa comunidade, chega de mim. Essas informações aqui que eu tô dizendo, lá da comunidade a gente tem mais profundos, tanto que tem até um lugar lá onde eu tô falando da conta que foi suspensa lá, que vocês acompanharam. Quem tá na comunidade acompanhou, né? Desde quando eu fiz a contestação até a conta ser reativada novamente. Então, para você que quer estruturar seu negócio no digital, aprender um pouco mais sobre Google Ads, Facebook e fazer seu site, coisas assim, é muito importante você estar lá na comunidade, chega de mim. Se você quiser mais informações sobre essa comunidade, liga lá no 11 96830 3236 e vem para a comunidade, porque se você não está na comunidade, você está deixando dinheiro na mesa. E é isso aí. Bom, nós temos aí, né, a novidade, né? No podcast aí passado nós falamos, né, fizemos um episódio aí maravilhoso falando sobre a impressão 3D. E eu quero deixar aqui, ó. Bom, você pensa e a gente imprime. Se você tivesse uma impressora 3D, o que você imprimiria, né? O que você traria à realidade aí que está no seu pensamento, tá? Então estamos organizando toda a estrutura, mas as coisas já estão andando, né? Os perfis já foram criados, o site a gente está finalizando porque a gente está fazendo um negócio muito bacana, tá? É difícil a gente pensar que no século 21, 2025, a gente ainda consegue pensar em coisas inovadoras. Exatamente, né? verdade. Bom, eu não vi, tá? Mas nós estamos trazendo aí algo de fato inovador dentro do mercado, tá? Olha que eu pesquisei e eu não consegui encontrar. É claro, a gente nunca cria do zero, né? A gente se inspira em algo, né? Então, ou seja, a referência é algo que já existe. Mas a forma que nós vamos tratar, tá? Esse projeto, de fato, é inovador e lucrativo. E não é só lucrativo para a gente não, viu? É lucrativo para você também, que se tornar um cliente da Patos 3D, tá? Acompanhe nas redes sociais, tanto o Instagram como o TikTok, é só colocar lá o arrobazinha Patos3D, não tem outro, não tem concorrente, você vai encontrar a gente logo de primeiro, tá? Então já tem alguns videozinhos lá publicados, então é só você acessar lá o nosso Instagram, o nosso TikTok, @Patos3D, segue a gente, né? Dá um like lá e fica ligado nas novidades, porque vai vir algo maravilhoso e incrível daqui a alguns dias. Bom, vamos iniciar, né, aqui o nosso outro quadro, e eu só queria reforçar uma situação que eu comentei ali na questão do chat, que é como que você vê o seu site? Isso se você tem um site, né? Tem muitos empresários e empreendedores que alguns negócios que ainda não tem um site. Mas como que você vê o site? Você acha que é só uma página, né, que ninguém vai acessar? Nós tivemos um orçamento, né, recentemente, e eu fui comentar sobre o site, né, e a moça falou: você acha que alguém vai acessar o meu site? Eu não acesso o site. Eu não acesso o site. Então, assim, ela está falando pela experiência dela. Tá? Ela está falando pela experiência dela. Então, nós estamos com um cliente, né? Agora, graças a Deus, tudo craqueado, né? Era algo que eu tinha certa dificuldade. Eu consegui fazer uns tempos com algumas coisas com o Google Analytics, mas é muita coisa, é muito tempo. As tags eu sempre tive dificuldades para, de fato, traquear ali todo o processo, né? Agora a Priscila está salvando e cuidando de todas essas partes lá. Implementamos o traqueamento na Patos. Tá então, implementado. Mais um serviço, né? Mais um acompanhamento e de fato perfeito, tá? Então pensa bem, o que é o seu site? Vou falar de uma forma bem simples, resumida. O seu site é uma loja que fica aberta 7 dias por semana, 365 dias por ano, 24 horas por dia. Tá? Imagina, tem tantas pessoas, né, que tem aquele sonho, organiza a loja, abre, né, arruma, faz tudo, e aí coloca vendedor, fica lá, vende. Às vezes fica lá, não entra uma pessoa na frente da loja. Às vezes entra a pessoa, sai, só que a pessoa saiu, você não sabe onde ela mora, você não sabe o telefone dela, você não sabe o e-mail dela, e às vezes você nem sabe de fato ali se ela mora naquele local, se ela estava vindo de passagem ou não, ou seja, ou você aproveita aquele momento ali que a pessoa está exatamente na sua loja, e quem é vendedor sabe, né, que acho que uma das maiores frases que um vendedor escuta é: só tô dando uma olhadinha.
Entendeu? E você não consegue impactar e falar com essa pessoa novamente. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer anúncio, vai ter que gastar dinheiro, né? E torcer para que aquela pessoa, né, aquelas pessoas estejam próximas àquela região que você está anunciando, para você entrar em contato com ela novamente. Agora, se você tem um site bem estruturado, bem traqueado, né, Priscila? Sim. Tudo ajeitadinho, você não tem noção do poder que você tem na mão. E é por isso que nós estamos falando. O Google não é simplesmente um site, uma ferramenta de pesquisa. O Google é muito e muito mais, tá? Tanto para você que é empresário anunciante, como para você, tá, que é consumidor. Você que é estudante, principalmente, a gente que busca informações, faz trabalho, precisa de dados, essas informações, você não sabe o quanto que você está perdendo, certo? Então vou pedir para o Michel subir a nossa outra vinheta e vamos lá, né? Verdade ou mito? Bom, voltamos aqui. Priscila, é verdade ou mito? Se eu não tiver um site, eu não posso anunciar no Google. Verdade. É verdade? Na verdade... É uma minha verdade. É uma minha verdade. Mas eu digo com toda certeza que é verdade. Os outros podem dizer que dá para você anunciar sem um site. Mas a chance de você não conseguir subir esse anúncio é muito, muito grande. Porque assim, você precisa ter um site bem estruturado. Você precisa ter um site que seja ali com todas as diretrizes, porque ele vai analisar esse site. Ele vai durar, esse análise pode durar 7 dias, 15 dias, o próprio Google que faz. Mas você, de verdade, você precisa ter um site. Primeiro, para você ter dados, porque assim, se você tem um site, você, que nem o Gabriel falou, você tem dados de quem entrou, de quem só entrou e saiu, de quem fez alguma ação ali, de quem desceu até o final da página, você consegue ter todos esses dados. Se você coloca, vou dar um exemplo, tem pessoas que falam assim, coloca o URL do seu Facebook, vai dar errado, porque primeiro, vai ficar aparecendo uma coisa do Facebook lá, e o Google ele vai bloquear esse anúncio. Você tá jogando o concorrente direto, né? Tá jogando concorrente direto, né? Então assim, não tem como, eu digo com todas as letras assim, e com maior certeza assim, se você quer jogar o jogo do Google, não entra sem uma página, não entra. Senão você não vai dar trabalho, você vai gastar dinheiro à toa e você não vai fazer aquilo que você precisa. Que é entender, saber quem está lá dentro, quem entrou na pesquisa, como que fez, da onde que veio e tudo mais. Então, sim, não tem como anunciar no Google sem ter um site. Você precisa ter um site para anunciar no Google. Vamos colocar, porque você pensa bem, é que nem falou, tem um recurso lá no Google que você vai até conseguir fazer alguma coisa, mas é a mesma coisa que a gente fala lá no Meta, né? Você subir um anúncio apertando o botãozinho azul de impulsionar, você está dando dinheiro para a plataforma. Sim, entendeu? Então, ou seja, você está investindo, está colocando dinheiro, faça da melhor forma correta, né? Que nem a Priscila falou. Lá você vai conseguir saber quais são as páginas que acessaram, você consegue fazer um remarketing, enfim. Quer entrar no jogo? Entra como profissional, tá? Porque geralmente sai mais caro você fazer errado do que você fazer o certo, né? Às vezes a pessoa fica naquela questão, né? Sim, sim. O que eu vejo é assim, as pessoas querem ir pro lado barato, só que o barato sai caro. Fala assim, não, eu não vou subir anúncio porque eu quero vender, porque eu quero ganhar dinheiro, e vou colocar o anúncio assim desse jeito. É menos arriscado você ter uma estrutura própria, você ter uma estrutura de um site, de você ter um domínio ali que fique legal para você ter toda a estrutura de um site, do que você simplesmente subir um anúncio porque você quer ganhar dinheiro e perder. Porque você vai perder. Eu nem vou entrar no mérito assim, faz para você testar. Você vai perder. Se você não tiver um site adequado para você subir o seu anúncio. Se você quer jogar esse jogo de ganhar dinheiro realmente, de você colocar o seu anúncio no Google, é melhor você ter um site, porque você vai ter mais segurança. E não só a segurança, você vai ter dados ainda para poder fazer um remarketing. Porque, imagine, você faz sem site, mas você está subindo um anúncio. Como que você vai saber? É a questão que você falou da loja. Se tem uma loja física, a pessoa entra lá, você não sabe de onde veio, você não sabe quem veio, você não sabe se a pessoa mora naquela cidade, se ela mora na rua de trás, se ela não mora ali. Se você tem um site, você consegue entender como que tá a sua comunicação, primeiro com o seu cliente,
Você consegue entender se ele está entrando no seu site, se ele está clicando no botão de direcionando para ir para o seu WhatsApp, ou então ir para um formulário. Você consegue ver quem entrou no seu site, porque tem gente que entra no site só fala, vou dar uma olhadinha. Tem gente que faz isso no site. Sim. Mas você tem dados de quem não comprou. Olha, tem uma ferramenta chamada Google Analytics dentro do Google. Você consegue conectar essa ferramenta lá no Google Ads. Dentro do Google Ads, você consegue ter... Dentro do Google Analytics, você consegue ter a informação de quem comprou, de quem não comprou, de quem entrou lá no site dentro de 90 dias, 30 dias, 60 dias, 120 dias. Você consegue ter todas essas informações. Então, você consegue saber quem clicou, quem só desceu. Então, você consegue saber quem interagiu com a sua página, que fez um clique, alguma coisa entrou dentro de um blog. Então, você consegue fazer um remarketing dentro disso. E olha só que bacana, ó. Deixa eu cortar um pouquinho, ó. Sim. Mandar um abraço aqui pra Raquel, tá? Não sei quem é. Muito obrigado, Raquel, pelo seu comentário aqui, tá? A Raquel comentou assim, ó. Essa live apareceu do nada aqui pra mim, ó. Vou salvar pra assistir mais tarde. Gostei do tema. Obrigado, Raquel. Gostou. Não foi do nada, Raquel. Provavelmente, se você gostou do tema, é porque você já pesquisou sobre alguma coisa, né? E é o que nós estamos falando aqui. O algoritmo já identificou você. Né? E recomendou o nosso conteúdo para você. Tá vendo? Então segue nosso canal, segue aqui a TV e você pode buscar lá Chega de Mimimi, tá? Aí também no YouTube que você vai ver o nosso canal lá com muito conteúdo bacana. Um beijo, Raquel, para você e para você ver a importância. A Raquel não veio do nada não, viu? Você não veio do nada. E para você ver a importância de você ter um site ali, porque ela veio ranqueado através de nós. Né? Porque ela pesquisou alguma informação sobre a questão do Google. E não precisa ter sido hoje. Não precisa ter sido hoje. Algum dia ela pesquisou. E aí você não tem um site que que conecte esses dados? Para ter mais informações, que tem esses dados, né? Imagina a Raquel agora começar a pensar, né? A Raquel fala assim, poxa, deixa eu conhecer um pouco mais eles. Por exemplo, a gente já tá cansado, trabalhando a semana inteira. Então, na hora que a gente sair daqui hoje é família, né, Priscila? Sim, então, sexta-feira, quando a gente sai daqui, é casa, família, já né? Era. Mas olha só que bacana. Às vezes nós temos pessoas que estão nos assistindo que gostariam de mais informações, né? Só que a gente não vai conseguir ter um atendimento. Se tem um site, nós temos o site, Chega de Mimimi também, pode acessar .com, estamos terminando de estruturar lá. Então, você vai ter o quê? Vai ter mais informações, né? E olha só que bacana isso daí. Então, você vai ter mais informações. Olha só quanto é importante ter site. Então, assim, geralmente as pessoas falam assim, Pri, é muito caro ter um site, é muito trabalhoso ter um site. E dá mais trabalho você não ter um site. E às vezes sai mais caro. Né? E sai mais caro você não ter um site. Então, assim, o site é um investimento que você vai ter por um bom tempo aí, mas que vai te dar muito retorno financeiro se tiver tudo direitinho, bonitinho, se tiver ranqueado, se estiver bem direitinho lá, que nem hoje. Hoje a gente estava fazendo lá uma pesquisa e encontramos um site que estava subindo anúncio. Quem tiver na comunidade vai ver, eu não vou falar o restante, mas se você tiver a comunidade lá, você vai ver. Tava perdendo dinheiro. Tava perdendo dinheiro. Para resumir. Perdendo dinheiro. Tava perdendo dinheiro. Porque não tava legal, o site tava até bonito, mas tava perdendo dinheiro. Então, assim, quem tiver na comunidade vai conseguir ver o porquê que ele tava perdendo dinheiro, subindo anúncio. E ele tava bem ranqueado, porque tava no segundo, quando a gente fez a pesquisa. Já tava no topo, né? Mas perdendo dinheiro. Bom, vamos lá, que a hora passa. Sim. Nossa, já é tudo isso de já horas. É tudo isso de horas. E não vai dar pra fazer tudo aqui. Deixa eu escolher uma pergunta aqui. Escolhe importante aí. Aqui, ó. Essa daqui que eu escuto muito dos gurus do pessoal por aí, tá? Vamos lá, Priscila, vamos ver se você consegue nos ajudar. É verdade ou mito, Priscila? Pela vez de todas. O primeiro lugar no leilão sempre é de quem paga mais? Depende muito. Será? Sempre? Mas assim... É o dinheiro que manda? Eu digo assim, que se você tiver um dinheiro a mais lá, você vai ranquear bem. Porque assim, tem uma parte lá dentro do Google Ads que você consegue ver qual é a sua taxa, o que você está perdendo se você não tem a porcentagem que você está perdendo por causa do investimento que você coloca lá. Então, assim, depende da palavra-chave, mas sim, se você não tiver
um dinheiro legal ali para investir, você vai perder mesmo. Você vai, não vai Ó, ficar eu vou tão focar, marcado. eu vou focar numa palavra, nós estamos falando de palavras-chave, né? Sim, Tudo sim. certinho. É porque a palavra-chave que eu coisa. vou pegar aqui, ó, uma palavrinha no meio dessa pergunta que eu te fiz. Sim. Certo? Ó, o primeiro lugar no leilão sempre é de quem paga mais. Deixa eu falar um Sim. negócio pra você. Você, talvez, empresário, você já ouviu muitas pessoas falarem assim, ó. Seu site, sua página no primeiro lugar do Google, na primeira página do Google. Sua Sim. empresa, garantimos sua empresa na primeira página do Google. Isso é um grande mito, tá? E eu vou falar para você porque é só você pensar, uma parada de lógica, ok? Vamos lá. Nós temos uma agência, certo? E aí eu vou anunciar minha agência no Google, tá? Fazendo site, todos os nossos serviços. Só que quantas agências não existem? Quantas empresas não estão anunciando? Deixa eu te falar como é que funciona a estrutura. Primeira página do Google, quando você pesquisa, você pode pesquisar aí depois. Não sai agora não, assiste a gente e depois você vai lá e pesquisa. Segura a tua noção. Faz uma pesquisa lá de qualquer serviço ou produto, tá? Você vai olhar que os 4 primeiros resultados, né, se tiver anunciante suficiente, são de anunciantes, são patrocinados, os 4 primeiros. Depois você vai ter o resultado orgânico. Lá embaixo você vai ter mais 4 anunciantes. Ok? Aí, segunda página. E assim vai aí toda a estrutura. 4 em cima, meio orgânico, 4 anunciantes embaixo, pula a página. E assim vai até páginas infinitas para você dar uma olhada lá, tá? O que acontece? Se na primeira página do Google só fica 8 anunciantes, que é 4 em cima e 4 embaixo, se tem 10 empresas anunciando, você concorda que 2 vai ficar de fora? Sim. 2 vai ficar de fora. Então como é que você vai garantir para uma pessoa que de fato ela vai estar na primeira, tá? Você pode fazer um bom trabalho, mas dar 100% de certeza não tem como, porque não tem espaço para todo mundo, certo? Então, ou seja, aqui ó, no podcast, hoje só tá eu e a Priscila, né? Quando a gente traz convidado, geralmente vem um convidado, já veio 2, mas no layout aqui do estúdio é para 4 pessoas. Entendeu? Tem 4 microfones, então toda a estrutura aqui do podcast, ela está preparada para 4 pessoas. Não adianta a gente querer trazer 10 convidados. Vai ficar todo mundo tumultuado aqui, vai atrapalhar, vai falar, vai gritar. Não foi feito para isso, tá? Então não dá para garantir isso. E o orçamento, que nem a Priscila falou, sim, vai fazer a diferença. Interfere sim, porque assim, se você coloca... Porque vários anunciantes vão colocar o valor que tem ali. Um exemplo, vou pegar um vendedor de xícara aqui. Tem 4 vendedores de xícara, vamos colocar os 4 primeiros lá. Um coloca R$10, um tá colocando 50, um tá colocando 100 e o outro tá colocando R$250. Quem vai ficar no topo? O que tá colocando R$250 por dia. Realmente vai colocar. Só que aí tem uma mágicazinha, sabe por quê? Porque, veja bem, a gente não sabe exatamente quanto que o nosso concorrente está colocando. Né? Sim. Então você fica naquele chute. Esse site que a Priscila comentou aqui, que a gente fez um vídeo lá no Telegram da comunidade, ele vai sair fora. Sim. De lá do topo. Por quê? Porque ele está com um erro de configuração grotesco ali. O que vai acontecer? As pessoas eles estão clicando, nós clicamos. Nós estávamos fazendo uma pesquisa. Sim. Logo a gente gastou o dinheiro desse empresário. Desculpa aí, tá? Sorry. Faz parte do jogo. Só que acontece, as pessoas vão clicar, vão chegar lá, E não tá? vai ter. E tem um erro gigantesco lá dentro de configuração que a pessoa não vai dar continuidade ali no fazer um orçamento ou fazer uma compra, entendeu? Isso vai fazer o quê? Com que a pessoa clique no site, não consegue e sai do site muito rápido. Então isso você desqualifica. E Sim. outra, demorou para carregar. Então, ou seja, não é só dinheiro. Você pode colocar dinheiro, mas se o seu site não carrega rápido, se não estiver bem configurado, isso dentro do Google, dentro do seu site, palavras-chave, e ele tiver com palavras ou coisas também que fere a diretriz do Google, você começa a desqualificar. Você tem dinheiro, mas o site não está qualificado. Tá? Só que você nunca sabe, você vai colocar, porque a estratégia é essa, você pode colocar muito dinheiro, você está colocando 200, só que você não sabe quanto de fato seu concorrente está colocando, entendeu? E quanto mais você então eu vou colocar bastante dinheiro para tentar cobrir qualquer buraco aqui, certo? O que vai acontecer? Você vai perder dinheiro. Sim, e é por isso que eu falo assim, tem dinheiro? Sim, mas você precisa ver todo o contexto. É o site que tem que estar bem qualificado, bem legal. Se o site estiver fora do ar, ele já vai tirar o seu anúncio
do ar, assim, né? Então, ele faz o próprio Google faz essa análise. Então, assim, olhar para ver se o site está carregando bem. Lá tem as informações de você conseguir colocar imagens para você melhorar um pouco mais o ranqueamento do site, do anúncio. Então, assim, são todas essas questões que o Gabriel falou que você tem que olhar para que não só a questão do valor ele sobressaia, mas também tem que ter toda a otimização do anúncio para que o seu anúncio fique no topo. Então, assim, se os gurus falam assim, vai colocar no topo, não vai ficar no topo. Acho que a única coisa que você coloca no topo é quando você ranqueia bem, você coloca o seu nome lá e ele fica bem ranqueado. Aí é isso. Agora, se falarem para você, vou deixar o seu nome no topo, vou deixar o seu anúncio no topo, aí já é... É complicado, porque ele fala assim, ó, eu vou garantir, aí o cliente vai falar, tudo bem, eu tenho um orçamento, eu tenho um orçamento de R$100 por dia. Aí sufoca o artista. Aí sufoca o artista, né? Porque aí vem alguém e cobra, né? Bom, estamos finalizando. Eu vou fazer a última pergunta aqui pra Priscila, tá? Olha só, bate-papo bacana, legal. E tem muita coisa pra falar. Mas eu peguei uma listinha só pra não ter certeza que eu não ia esquecer, tá? De nenhuma. Mas, vamos lá. Falando sobre anúncios, tá? Se nós falamos sobre anúncios, aonde as empresas podem anunciar, você que é consumidor, os lugares aonde você pode encontrar anúncios, tá? E a ideia nossa sempre é colocar aqui, ó. Gente, para de pensar que anúncio é tudo chato, né? É tudo ruim. Tá? Por quê? Vamos ter um pouquinho de empatia ali, vamos ter um pouquinho, né, de honestidade na questão. Às vezes a gente usa a plataforma, você assiste vídeo no YouTube, às vezes você sobe vídeo lá, você usa o Gmail de graça, tem 15 GB lá, armazena material, né, faz tudo de graça, e aí você vai ficar bravo porque a empresa coloca um anúncio na sua frente? Né? Poxa, você tá. E se o anúncio for bacana? Eu entendo que se é um anúncio, tá, um produto que não tem nada a ver com você, aí, de fato, fica assim, sem sentido, né? Fica cansativo um produto que não tem nada com você. Mas até isso, você sabia que você pode ir lá configurar os tipos de anúncios, informações que você quer receber ou não? E é por isso que, se você, de fato, tratar os anúncios e as plataformas de uma forma, entender um pouco mais o algoritmo, isso é benefício para você. Por quê? Você já vai comprar as coisas. Você já vai comprar uma roupa, você já vai comprar um relógio, você vai comprar um celular, né? E se aparecesse para você... Quando você conseguisse, né, você tivesse de fato interesse em procurar um relógio para comprar, começasse a aparecer os relógios mais top que você gosta com os melhores preços. Imagina, se você estiver procurando um celular para comprar, né, e aí as ferramentas começarem a indicar para você aquele celular que você está procurando com os melhores preços. Isso não é bom? Poxa, eu acredito que isso é bom, porque todo mundo, se você já quer comprar... Ele é um amigo que indica. Sabe aquele amigo que indica? Ele é um amigo que indica, ele vai indicar melhor até. Às vezes ele é aquele amigo chato, que não para de falar, você entendeu? Mas ele ajuda. Mas vamos lá, ó. Rede de pesquisa, né, que é onde você faz aquelas pesquisas que saem, as empresas anunciam, e geralmente se você está pesquisando, você está procurando alguma coisa. Então é lá que vai aparecer os anúncios, certo? Você pode ter na rede de display. A rede de display é os sites parceiros, tá? Diversos sites que estão no Google. Sabe quando tem uma imagem, quando tem um vídeo, se você acessar lá o R7, G1, enfim, diversos sites. Então, quando você vê aquelas imagens e anúncios, aquilo ali o anunciante fez através, né, da rede de pesquisa, tá? A rede de display, desculpa. Você tem lá no YouTube, né? É claro, então você pode anunciar no YouTube, você vai ver anúncios no YouTube, no Google Shop. Você já fez uma busca lá na própria rede de pesquisa do Google e apareceu os produtos já com preço ali na frente para você? Ali é o Google Shop. O e-commerce, para quem tem e-commerce aí. Para você entender. Google Maps. Que é muito legal o Google Maps. Né? Os anúncios porque ali... assim, os anúncios, ele é dentro do aplicativo do Maps. Né? Então você consegue... Sim, geolocalização top, tá? Você tá ali... Então assim, você quer anunciar alguma coisa ali dentro, ele é perfeito. Muito bacana. A campanha de apps, né? De aplicativo, são os lugares onde você vai ter anúncio, né? E você, anunciante, você pode anunciar. Bom, fazer a última pergunta aqui, pra gente ir, e esse bate-papo, mais informações, você vai ter a gente lá na comunidade, só seguir as nossas redes. E vamos lá, Priscila, verdade ou mito? Eu vou escolher essa aqui, ó. Quem anuncia no Google Ads sempre tem um retorno imediato? Botei o dinheiro lá, tô na primeira página, botei 100, voltou 200, e é isso ou não?
Não, é Não é mito. não? É mito. Ah, gente, eu vou falar a verdade pra você. Se alguém te disse assim, bota 100 que vai voltar 300, é mito. Porque assim, a ferramenta, principalmente se você tá anunciando a primeira vez, a ferramenta ela vai fazer uma otimização ali, né? Dependendo da forma que você vai fazer o anúncio e tudo mais, para depois ter o retorno. Eu digo assim que você tem que ficar ali uns 2, 3 meses. Assim. Você não vai ter um retorno imediato. Tem vezes que você pode ter até um retorno imediato, mas tem vezes não. Isso é muito relativo, vai depender muito do seu produto, do seu serviço, vai depender muito de como que está a sua página, vai depender muito Seus concorrentes. seus concorrentes. Você lembra da palavra-chave que tá cara e tudo mais? Do concorrente. De quantas pessoas que estão de quantos profissionais que estão ali já vendendo esse produto, esse serviço. Então, assim, depende muito de um contexto externo para poder você conseguir ter um retorno maior. Não é assim, tipo, eu vou só porque eu tô colocando, porque assim, que vocês aí, empresários, entendem? Eu vou colocar dinheiro aqui porque eu quero ganhar mais dinheiro. Vocês entendem isso, né? Geralmente, quando alguém sobe anúncio, fala assim, não, é porque eu quero ganhar mais dinheiro. Subir anúncio é muito bom porque a sua empresa vai ficar em evidência. Mas vai ficar em evidência o seu anúncio. Mas você, com o tempo, você vai conseguir pegar os seus leads qualificados. Então, assim, não é de imediato. Né? Você vai ter que pegar... Por isso que eu falei, assim na minha pergunta do começo, quando você tem para investir no seu marketing? Então, assim, você vai ter que investir no seu marketing para você conseguir... Depois que pega tração ali, aí você vai ter o retorno. E, às vezes, até o retorno maior daquilo que você investiu. Do que você então, imaginava. assim, no começo é um pouco difícil. É que nem abrir uma empresa, gente. Abrir uma empresa, vocês não gastaram de... Uma pessoa que ia abrir uma empresa não investe muito para poder ter o retorno? Então é uma coisa anúncio. Isso é o padrão da plataforma, tá? Vou dar um exemplo. Você pega lá o Mercado Livre. Você pode... Mercado Livre dá dinheiro? Dá para vender? Sim, tem gente que tá rica e hoje vive disso. Se você abrir uma conta hoje no Mercado Livre, você vai conseguir vender o quanto? Não. Por quê? Todas as plataformas, elas estão preocupadas com os usuários, tá? Sim. Então, ou seja, se o Google tem um anunciante que vende um produto X, que já está lá 1, 2, 3, 5 anos no mercado, tá? E ele nunca teve reclamação, nunca teve problema, é assim igual o Mercado Livre. Ele tem lá um vendedor que as pessoas compram, o produto chega com qualidade, ele entrega no prazo, você entendeu? Porque quem movimenta tudo são os usuários. Aí você agora é um novo vendedor. O Mercado Livre não te conhece. O Google não te conhece. Você tá todo bonzinho lá, mas ele não sabe se você é uma pessoa que vai entregar o produto com qualidade. Sim. Às vezes você pode até entregar, mas talvez você não vai dar experiência para o usuário que aquele outro anunciante dá. Então, ou seja, ele vai sempre ficar naquela questão, né, daquele controle. Bom, gente, Priscila, muito obrigado. Gratidão, né? Um aí. bate-papo incrível aqui. Foi. Muito... Eu tenho certeza que vocês gostaram, né? Já ouviram Google Ads? Google desse jeito aqui, E de tem forma muita coisa pra gente poder falar. A gente poderia ficar ainda. aqui uns Horas, 6 meses aqui fazendo um podcast aqui só para falar tudo do Google, tá? Sim. Mas, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou ao vivo, você que vai assistir esse episódio aí gravado, tá? Então, dúvidas, deixa nos comentários, né? Entre em contato com a gente. Muito obrigado, Michel, aí por mais um dia aí, produção. Priscila, muitíssimo obrigado. Muito obrigada, Gabriel, pelas perguntas aí, que foi incrível. Muito obrigada, produção. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui assistindo, vocês que interagiram aqui, tá? Coloca aí nos comentários as suas dúvidas que eu vou responder. Entra lá no nosso canal Chega de Mimimi também. Aqui, vem aqui na busca aqui do YouTube para poder... Ver se a palavra-chave tá certa. Vê aí a palavra-chave, né? Já vê aí. Também entra no site chegademimimi.com. E é isso. Semana que vem estaremos aqui nesse mesmo local, nesse mesmo canal. E bora viver a vida rica que nós merecemos. Até mais. É isso aí. Tchau, tchau.